Olá, pessoal, tudo bem? Vou falar um pouquinho para vocês sobre as alterações que podem ocorrer nos alimentos, tá? A princípio, eu gostaria de dizer o seguinte: as alterações que ocorrem nos alimentos, essas que eu estou dizendo, são alterações que podem, provocar a deterioração do alimento, tá? Existem alterações que são provocadas nos alimentos que podem ser benéficas, né? E produzir algum outro produto alimentício, tá? Aí a gente tem vários exemplos, principalmente de alterações que podem ocorrer de maneira microbiana e formar alimentos de outros tipos de alimentos, né? A partir de uma matéria-prima, tá bom? Então, quais são os tipos de alterações nos alimentos que a gente pode encontrar? Primeiro, as alterações microbianas, como o próprio nome já diz, né, causada por micro-organismos. As alterações físicas ou mecânicas, alterações químicas. 4, bioquímicas ou enzimáticas. E, por último, alterações por ataque de insetos ou roedores. Vamos ver, então. Alterações microbianas, né? São alterações, então, que podem ocorrer nos alimentos, né? Que são alterações muitas vezes visíveis, porque a gente está falando de deterioração, tá? Como a presença de fungos filamentosos, né? Coloquei aqui como um exemplo. Se a gente, por exemplo, em casa, se você tiver o pão, né? E deixar ele ali, o pão de forma, né, dentro da embalagem e passar o período o prazo de validade daquele produto, né, você pode começar a observar, aliás, né, não só o prazo de validade, mas se esse produto estiver armazenado em sua residência de uma maneira inadequada, também pode aparecer, né, a deterioração, né, ou que a gente vulgarmente chama de apodrecimento, né, de alimentos, como por exemplo de frutas e de vegetais, né? Essas alterações visíveis, elas são provocadas por micro-organismos deteriorantes, tá? Que vão promover e alterar o sabor, né? O sabor do alimento, o odor desses alimentos, a textura. Muitas vezes o odor, né? E a maior parte das vezes o odor é um odor ruim, né? Então a gente logo percebe que o alimento está sendo deteriorado, tá? Os micro-organismos patogênicos, muitas vezes, eles estão presentes na maior parte, né? E sempre, na verdade, maior parte não, sempre eles estão presentes e não mostram pra gente, porque eles não modificam necessariamente, né? Principalmente relacionado à sua carga microbiana, que ele está presente no alimento, tá bom? Então, alguns exemplos estão aí, né? O pão, né? A presença de fungos filamentosos no pão, o apodrecimento escuro de frutas e de vegetais, tá? Alterações físicas ou mecânicas então são alterações causadas por choques, por pancadas ou pressões físicas ou ainda mecânicas no alimento, né? Alguns exemplos eu coloquei aí para vocês: latas de conserva amassadas, né? Rachaduras na casca do ovo. Aí aqui também, além de deteriorar, ele pode também ser uma via de contaminação de micro-organismo patogênico e deteriorante, né, gente? Então, assim, quando a gente tem uma alteração física ou mecânica, além das alterações visíveis que pode provocar no alimento, pode ainda ser uma porta de entrada para micro-organismos, tanto deteriorantes quanto patogênicos, né? Queimadura do vegetal pelo frio, né? Ou desidratação, muitas vezes os dois no mesmo, né? Se for pelo frio, né? Então, o que a gente pode observar? Exemplos, né? Alteração que pode ocorrer pelo frio em algum produto. Na carne, por exemplo, se você colocar na congelação, pode escurecer a carne e desidratar. E aí, naquele local que houve essa desidratação, essa queima pelo frio,
perde água, né, porque desidratou, e aí naquele local você não consegue mais ter a mesma textura, então acaba perdendo a textura também, né, modificando a textura daquele alimento, né. Acontece também em folhas, se você colocar as folhas no congelador, vocês vão ver que altera a textura também, né, porque altera o tecido, tá? Perda de umidade por evaporação da água de constituição, entre outras, também está relacionado à queima pelo frio e desidratação, tá? Alterações químicas. Coloquei aqui o nome, é um nome também que hoje não é utilizado, tá? Ranço oxidativo, mas por quê? Porque muitas pessoas associam ao sabor e odor de ranço ao próprio nome do que acontece, né? Que na verdade a gente chama de oxidação lipídica, né? E também de muitas vezes de autooxidação, que acontece, por exemplo, em peixes, tá? Então, cadeias insaturadas dos ácidos graxos, quer dizer, então lipídico, né? Se rompem em peróxidos, aldeídos, álcoois, cetonas, hidrocarbonetos, promovendo odor desagradável, tá? E sabor também. É o que a gente chama de sabor e odor de ranço, tá? O ranço oxidativo, então vulgarmente chamado dessa forma, tá? É acelerado pelo contato com o oxigênio, com a luz, com a temperatura mais elevada, com a presença de metais, de algumas enzimas, né? Então, nesse caso, a gente está falando de oxidação lipídica, enzimas lipoxidases, por exemplo, né? E presença de outros oxidantes naturais. Para prevenir a oxidação lipídica, a gente pode usar alguns artifícios, né? A indústria usa muito esses artifícios, que é usar algum tipo de antioxidante, tá? E aí são vários que a indústria pode lançar mão para poder obter minimizar essas alterações químicas, tá? Naturais ou artificiais, né? Antioxidantes. Uma reação aqui que eu coloquei que pode acontecer no alimento, né? E muitas vezes a gente não sabe qual é o nome dela, é a reação de Maillard, tá? O que é a reação de Maillard? É um fenômeno, na verdade, que provoca o escurecimento do alimento e a gente conhece há muitos anos, né? Desde a descoberta do fogo, na verdade, é conhecido que a partir do aquecimento do alimento, esse alimento vai escurecer, né? Existem maneiras, por exemplo, quando se usa algum método de conservação, que a gente promove ou consegue melhorar, por exemplo, o escurecimento do alimento. Agora, eu não estou falando de reação de Maillard, tá? Só do escurecimento. Por exemplo, a gente usa o branqueamento nas frutas, nos vegetais, antes de fazer a conserva, né? Para quê? Para tentar conservar a cor do alimento de uma maneira que você olha aquele produto e verifica a cor dele como uma cor fresca, tá? De um alimento fresco. Isso é possível promovendo, né, e usando algum tipo de, por exemplo, branqueamento, que é um método, na verdade, de conservação, tá? Pelo calor. Mas, voltando aqui um pouquinho, a reação de Maillard, então, é uma reação, né, que promove o escurecimento do alimento, tá? Conhecida como escurecimento não enzimático, então não é uma alteração bioquímica ou enzimática, né? Por quê? Porque ela acontece quando quando existe, né, açúcares redutores no alimento e também o grupamento amino, né, ou amina. E aí o que acontece? Na presença desses dois compostos, pelo aquecimento, promove a reação de Maillard. Ela foi primeiramente descrita, né, em 1912 por um francês, né, um bioquímico francês, vou ler aqui o nome dele, Louis Camille Maillard, né, que publicou a primeira vez a descoberta, né,
dessa reação, né, onde então ele observava que os aminoácidos das proteínas, né, presentes no alimento, juntamente com os açúcares redutores, iniciavam uma reação em cascata, né, durante o aquecimento do alimento, que resultava em um produto, né, em uma substância de coloração marrom, que são as melanoidinas, e também de alto peso molecular, tá? Há a formação durante essa reação, né? Essa reação ela é dividida em 3 fases, inicial, intermediária e final, onde o final dela aparece essas melanoidinas que dá essa coloração marrom, tá? Há a formação de compostos voláteis, que são responsáveis pelo cheiro característico da reação. É caracterizada pela junção do corpo carbonila dos açúcares redutores, né? E só fazendo um adendo aqui, os açúcares redutores, né, são açúcares que possuem grupos carbonílico e cetônicos livres, né? Então os monossacarídeos, tá? Que são capazes de oxidar na presença de agentes oxidantes em soluções alcalinas, tá? Então, é a caracterização da junção desse grupo carbonila dos açúcares redutores com o grupo amínico das proteínas, dos peptídeos e do próprio aminoácido, né, dos aminoácidos livres, alterando, né, causando alteração, principalmente de cor, de sabor, né, de cheiro, de odor, né, no produto, tá? Então, essa reação é bastante conhecida já. E não é, gente, a caramelização, que também escurece, tá? A caramelização é o aquecimento do açúcar, tá? Então, se você pegar a sacarose, né, o açúcar de mesa, vamos dizer assim, e colocar numa panela, né, em contato com o calor, vai escurecer e formar o caramelo, tá? Então, essa é a reação de caramelização, que é diferente da reação de Maillard, tá bom? As alterações bioquímicas ou enzimáticas são aquelas alterações, por exemplo, que promovem a mudança de cor, né, de clorofila e de carotenoides, né, que são pigmentos de alimentos, que promove o escurecimento, por exemplo, quando a gente descasca batata ou tira a casca da banana, da pera, promove o escurecimento. Esse escurecimento é um escurecimento enzimático, diferente na reação de Maillard, que é um escurecimento não enzimático, tá? O ranço hidrolítico ou oxidação hidrolítica, né, que é a liberação do ácido butírico na manteiga, tá? Então, é a quebra, entre aspas, do ácido butírico da cadeia, né, quando se ocorre, por exemplo, a oxidação hidrolítica, tá? Variações no gosto ou no aroma, a perda de textura, por exemplo, o amolecimento do tomate com a maturação avançada do tomate, né? Aí também perdas no valor nutritivo em proteínas e vitaminas, tá? Perdas quer dizer, fica biologicamente indisponível, tá? Alterações por insetos e roedores, eu acho que não tem tantas dúvidas assim, né? As alterações, a presença de insetos e de roedores são alterações que eles provocam, né? Que esses insetos e roedores podem provocar nos alimentos, e junto com esses insetos e roedores também pode provocar o ataque de micro-organismos, vamos colocar um hífen aqui, né? Ou tirar um ozinho aqui. Pela deposição de pelos de ratos, fragmentos de insetos, alterando a aparência do produto, e com eles vem também esses micro-organismos que posteriormente pode promover o seu desenvolvimento, crescimento, e aí também acabar deteriorando esse produto ou ainda introduzindo patógenos nesses mesmos produtos, tá? Existem processos ou substâncias que evitam as alterações? Como eu já falei, existem, tá? São os que a gente chama métodos de conservação de alimentos. Existem vários, e por definição, né, a preservação de alimentos, né, é um conjunto, né, de vários métodos que podem alterar, né, de maneira significativa o aparecimento
de deterioração, né? E métodos muito conhecidos que a gente vê há milhares de anos, né, aplicados nos alimentos, são métodos muito conhecidos, né, que pelo calor, usando o calor, a refrigeração e aí depois também a congelação, fermentação, a secagem, né? Então, existem muitos métodos tradicionais, que são esses, e outros hoje que são métodos que têm se tentado aplicar nos alimentos, né, com êxito, para promover a sua conservação ou prolongar, né, a vida útil desse produto. Então, são conhecidos, por exemplo, hoje, radiofrequência, micro-ondas, outras tecnologias de preservação, como a irradiação, tá? Então, são métodos não tradicionais que também só podem ser utilizados, tá? O que é importante falar, gente? Que existe também uma teoria denominada teoria dos obstáculos, tá? Hurdle Technology. Essa teoria dos obstáculos, o que é? É tentar, a partir do que se conhece do alimento, aplicar diferentes formas, né, de preservação, né, de conservação de alimentos, para que o alimento, para que seja aumentada a vida útil do alimento, tá? Também existe, então, essa teoria dos obstáculos, que é, por exemplo, se você consegue pasteurizar o produto, se é eficaz, por exemplo, ou quão eficaz é possível aplicar uma tecnologia, ou duas, ou três, e aumentar a vida útil do produto, fazendo com que o micro-organismo que pode estar presente não aumente a sua carga microbiana, né, naquele produto, não eleve o seu desenvolvimento para que o micro-organismo não deteriore. E outros, como a gente viu, por exemplo, as enzimas, que elas ficam inativas, né, por exemplo. E lembrando, gente, da microbiologia, que quando a gente fala de micro-organismo, quanto antes nós conseguimos aplicar a técnica de conservação, melhor, né? Então, se você tem a possibilidade de aplicar um método de conservação quanto antes, na fase de adaptação do micro-organismo, é melhor, né? Por quê? Porque ele não começou o seu desenvolvimento logarítmico, tá bom? Então, métodos de conservação, primeiro, eles previnem o acesso dos patógenos nos alimentos, que é aqueles que causam, né, mal à saúde do consumidor. Eles inativam, têm a possibilidade de inativar qualquer patógeno que tenha ganhado acesso ao alimento, né? Previne ou reduz a multiplicação dos patógenos no caso dos métodos anteriores terem falhado. E aí entra, como eu falei para vocês, a teoria dos obstáculos, em inglês chamada de Hurdle Technology, tá? Hurdle, teoria dos obstáculos, tá bom? É uma teoria que foi desenvolvida por Leistener e é ainda hoje bastante utilizada, né? E estudada também. Bom, existem vários tipos de conservação de alimentos, tá? Como eu já havia falado, né? Esses tratamentos que podem ser utilizados, eles são tratamentos já existentes e tradicionais, tá? E outros que têm se tentado e evoluído a sua função dentro da indústria para promover a conservação, tá? Então, o objetivo é evitar essas alterações nos alimentos, tanto de origem microbiana, quanto enzimática, física ou química, tá? Então, os tratamentos que existem, conservação pelo calor, então, alguns exemplos, pasteurização, tindalização, branqueamento, apertização, tá? Pelo frio, refrigeração e congelação, pelo controle da umidade, por exemplo, desidratando ou promovendo a secagem, né? Diminuindo então a umidade do alimento, né? E vocês conhecem bastante
a soja, por exemplo, né, quando ela vai para o silo de armazenamento, ela tem que ter um padrão para manutenção dessa umidade, a mais ou menos 13%, para não promover o apodrecimento do grão, né, a deterioração do grão. Conservação por adição de soluto, por exemplo, adição de sal ou adição de açúcar. Conservação pela defumação, porque a defumação tem compostos, né, que a partir da fumaça consegue promover a conservação desse alimento. Conservação por fermentação, então a gente conhece a fermentação dos alimentos há muitos anos, né, fermentação para desenvolver outros produtos, né? Então, vinho, iogurtes, tá? Queijos. Conservação pela adição de aditivos, aí existe legislação específica dentro da área de alimentos, tá? Para a utilização dos aditivos, inclusive a sua quantidade em cada um dos alimentos, tá? Então, a gente pode usar algum tipo de aditivo em carnes, que não pode ser utilizado em leite, mas existe alguns que pode ser usado em carnes, com concentração diferentes, podem ser utilizados em outros alimentos, tá? E a conservação pela irradiação, então métodos tradicionais, tá? Aqui eu coloquei um exemplo, né? Conservação pelo calor, por exemplo, depois vocês vão receber o vídeo, né, falando das conservações, das formas de conservação. Então, por exemplo, quando a gente aplica conservação pelo calor, né, a maioria das bactérias patogênicas, aquelas que causam mal à saúde dos consumidores, são mesófilas e toxinas não resistentes ao aquecimento. Promove, então, o objetivo é promover a inativação, né, empregar temperaturas ligeiramente acima das máximas, que permitem, então, a multiplicação de micro-organismos de forma a provocar a sua morte, que permite não aumentar a multiplicação, né, do micro-organismo, provocando a sua morte ou a ativação de suas células vegetativas, né? Aqui, então, tem uma tabela escrito, por exemplo, micro-organismos potencialmente patogênicos isolados dos alimentos suspeitos que podem causar toxinfecções alimentares, né? Aí tem a referência. Então, alimentos no queijo Minas Frescal pode ser isolado, por exemplo, Staphylococcus aureus. Qual é o método que a gente pode, aí no caso Staphylococcus aureus é a própria manipulação, né? A higiene influencia muito, né, gente, no método de conservação. Então, eu já contei para vocês, assim, né, a matéria-prima, a qualidade inicial da matéria-prima interfere como vai ficar o produto alimentício, né? A qualidade do produto alimentício. Mas, na verdade, todo o processo influencia no produto final, né? E aí, uma das observações que deve ser feita é a higienização. A higiene do ambiente, do local e também a higiene pessoal, tá? Do manipulador. Conservação de alimentos, então, pelo calor, por exemplo, aqui, né? A gente tem vários métodos: pasteurização, tindalização, branqueamento, apertização, esterilização, secagem, né? Todos eles dependem do pH. Por que eu coloquei aqui como observação a conservação pelo uso do calor? Para a gente falar do pH, tá? O pH dos alimentos vai influenciar e muito em qual é o método de conservação que você pode utilizar, tá? Então veja, o pH afeta acentuadamente a tolerância dos micro-organismos ao calor, né? Então, olha, quanto mais baixo o pH, maior a acidez, menor a resistência do micro-organismo, né? Os micro-organismos, a maioria deles, preferem um pH próximo ao neutro, tá? Como também, nesse pH, né, menos estáveis são as proteínas e enzimas dos alimentos. A maioria dos micro-organismos patogênicos são inibidos em valores entre pH 3 a 3,5, tá? Mas nem todos os alimentos estão nessa faixa de pH e nem todos os produtos alimentícios você consegue adicionar substâncias, né, que vão acidificar ao meio e você consegue manter a qualidade do alimento sem modificar o sabor ou o odor. Então, nem todos os alimentos é possível controlar o pH. Por isso, gente,
a teoria dos obstáculos. Se você não consegue mexer, né, trabalhar com pH, você trabalha de outras formas, né? Por exemplo, usando a secagem, se for o caso, né? O tipo de tratamento térmico a ser utilizado está relacionado ao pH, então, do alimento. Veja, a escala de pH, né? Então, alimentos que possuem pH alcalino, ácidos e neutros, tá? Então, tem água pura como central aqui, né? pH neutro. Aí a gente tem o leite, por exemplo, como ácido e algumas soluções, né? E o ovo aqui, principalmente, que é alcalino, né? Então, veja, como são classificados os grupos de alimentos dentro de pH, falando de pH. Então, aqueles que têm baixa acidez, maior que 4,5 de pH, os ácidos entre 4 e 4,5 e de alta acidez abaixo de 4, né? Na verdade, são 3 grandes grupos, né? Ou 2 grandes grupos de baixa e de alta acidez, aqueles intermediários, tá? Os de baixa acidez, então, são alimentos altamente suscetíveis ao crescimento de micro-organismos, tanto patogênicos quanto deteriorantes. E aí, a gente tem uma grande parte dos alimentos. Exemplos: carnes, leite, ovos, vegetais, com exceção da maioria das frutas, que são mais ácidas, né? Então, predomina o crescimento de bactérias. Então, se você sabe que a predominância é bactéria, você já tem um norte para poder usar a teoria dos obstáculos ou o método de conservação, né? Alimentos ácidos em torno na faixa de 4, 4,5, exemplo, iogurte, leite fermentados, conservas, né? De vegetais fermentados, tomate e derivados. Predomina-se bactérias sempre, tá, gente? Mas tem um grupo específico de bactérias que são aláticas, bactérias acéticas, os bolores e as leveduras, tá? E de alta acidez, quer dizer, abaixo de 4, são exemplos: refrigerantes, picles em conserva, maionese, molho para salada, sucos, polpa de frutas. Predomina-se, então, pode predominar nesse micro-organismo, bolores e leveduras, poucas bactérias láticas e acéticas, tá? Então, a gente já sabe, por exemplo, pela acidez, que tipo de método de conservação você pode utilizar, tá? Então, nessa aula de introdução sobre alterações, eu gostaria de falar isso, né? Então, as alterações podem ser provocadas não só por micro-organismos, né? Mas de outras formas, e uma alteração pode levar a outras, tá bom? Então, e sempre a gente pensa em teoria dos obstáculos e métodos de conservação de alimentos, tá? Que aí vocês vão ver a seguir. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.